Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns dos meus livros favoritos da vida. Este é um vídeo que eu estou devendo para o ano passado. Então, 2022 foi um ano bem importante aqui para a história do canal. Em setembro nós completamos 15 anos aqui no YouTube. É coisa pra caramba, para pra pensar. O YouTube mesmo começou em 2005. Este canal existe desde 2007. Eu sei que alguns de vocês me acompanham desde essa época, então vocês viram, né, que o canal mudou bastante. No iniciozinho mesmo ele era uma miscelânea, né? A gente falava de tudo praticamente no mesmo canal. Desde, sei lá, maquiagem, né? Cuidados pessoais, na verdade eu nunca fui guru, né? Não sei se vocês se lembram dessa época, mas os maiores canais, né, dentro do YouTube tinham esse selinho, né, de guru de não sei o que lá. Nós nunca fomos gurus de nada, mas então, a gente falava também de música, de seriados, filmes e livros também aí no meio, né? A gente costumava fazer vídeos sobre comprinhas do mês, né? E nas minhas comprinhas sempre tinha lá uma meia dúzia de livros. E sempre tinha um pessoal que voltava, né, nos próximos vídeos me perguntando o que é que eu tinha achado daqueles livros, se eu recomendava ou não. E foi assim, né, foi notando o interesse de vocês pelos livros que eu mostrava que eu decidi dedicar o canal apenas às leituras. E isso já aconteceu ali pelo final de 2008, então. Os vídeos mais antigos que você encontra aqui neste canal são dessa época. Então o canal deixou de ser ali uma revista de variedades, digamos, para se tornar um canal sobre livros. Então tá, no ano passado nós completamos 15 anos aqui nesta plataforma e nós tivemos algumas outras marcas também. O mês do horror chegou ao ano 10, então há 10 anos, todo mês de outubro a gente para tudo aqui neste canal para se dedicar mesmo apenas à leitura de livros de horror, mistério, morte. A ideia para o mês do horror surgiu a partir deste livro aqui, ó, que eu comprei naquela época também, 10 anos atrás. Contos de horror do século XIX. Este livro ficou esgotado durante um tempão. Já tem uns aninhos que ele voltou aí a ficar disponível aí para vocês conseguem encontrar este livro com bastante facilidade. Mas então, esse livro, como o próprio título diz, né, traz aí diversos contos de horror do século XIX escolhidos pelo Alberto Mangel. E a minha ideia inicial era contar essas histórias de horror para vocês em vídeos curtos. Mas contar a história inteira mesmo, começo, meio e fim, eu venho fazendo isso até hoje também. Nos vídeos de contos do mês do horror eu conto a história inteirinha mesmo. E é isso, mas as resenhas de romances do mês do horror são resenhas comuns mesmo, pode ver, tranquilo. Antigamente a gente colocava uns sustinhos no meio das resenhas, mas eu parei de fazer isso já há alguns anos e seguimos. Uma coisa muito bacana a respeito do mês do horror, pessoal, é que estes são os vídeos que mais trazem retorno para os jovens leitores que assistem. Essas histórias de fantasmas, né, ou sei lá, de mortos que voltam, geralmente chamam muita atenção do público mais jovem. Eu tenho vários e-mails guardados e cartas também que eu recebi na antiga caixa postal do canal, do pessoal me contando que adquiriu o hábito de leitura a partir dos contos de horror. E em 2022 nós completamos aí esse número redondo, bonitinho, 10 anos do mês do horror, vamos dar continuidade. Em outubro tem mais, hein? E outra marca de 2022 também foi o nosso 100º Você Escolhe aqui neste canal. O formato do Você Escolhe também mudou um pouquinho ao longo dos anos. No comecinho mesmo, lá no primeirão de todos, eu pedia para vocês deixarem quaisquer dicas para mim nos comentários do vídeo. E o YouTube naquela época permitia que a gente fizesse sorteios a partir dos comentários. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas era assim mesmo, eu fazia um sorteio ali através dos comentários e o primeiro mesmo não foi nada surpreendente, porque era o livro que todo mundo me pedia para ler e fazer vídeo no canal. Vocês já estavam aqui nessa época, então? Foi o ano do começo do seriado Guerra dos Tronos na HBO. Todo mundo estava lendo os livros do George Martin. Então, sem brincadeira, todo santo dia eu recebia, sei lá, umas 50 mensagens de pessoas me pedindo para ler, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, pelo menos o primeiro volume. Agora eu já não me lembro, não tenho certeza, mas eu acho que os 5 primeiros volumes, e únicos até o momento, né, já tinham todos sido publicados lá. Em 2012, acho, né, quando nós fizemos o nosso primeiro Você Escolhe. Então não deu outra, né, o livro sorteado foi o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo. Com o passar do tempo eu comecei a dar 5 opções, hoje em dia quem me ajuda a escolher as opções são os apoiadores do canal. E estamos aí, salvo engano, nós já estamos no número 105. E assim, pessoal, eu vou parar de contar. Então é isso, ó, 2022 foi um incrível ano que nós completamos 15 anos de canal, 10 anos do mês do horror e chegamos ao 100º Você Escolhe. E aí, para comemorar mais ou menos estes marcos aqui do canal, o que eu consegui fazer ao longo do ano foi o seguinte: eu reli alguns dos meus livros favoritos da vida que ainda não tinham vídeo separado aqui no canal. Então esses livros apareceram naquelas listas antigonas de meus livros favoritos.
E já faz um tempo que eu venho usando aquelas minhas próprias listas para fazer releituras, para confirmar se aqueles livros permanecem favoritos e também deixar registrado aqui vídeos, resenhas separadinhos para cada um deles. Mas eu vinha fazendo isso de forma bem espaçada. Então no ano passado eu mais ou menos consegui fazer um por mês. E vocês vão ver que o vídeo para o 10º livro, na verdade, saiu neste ano. Primeiro semestre de 2023, mas tudo bem. Então eu fiz a releitura destes 10 livros, um deles na verdade é uma coleção de 5 volumes, e todos eles permanecem na minha lista de favoritos da vida. Então é sobre eles que a gente vai conversar um pouquinho. Vou deixar todos os links para onde vocês podem encontrar os livros na descrição do vídeo. Aí lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir desses links você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada. E eu vou deixar também os links para as resenhas. Caso você tenha pulado alguma delas, aproveite seu domingo para colocar o TLT em dia, certo? Então vamos lá, eu comecei essa leva de releituras no ano passado, lá em janeiro mesmo, com A Estrada, do Cormac McCarthy. Este é um livro que não me impressionou tanto assim na segunda leitura, eu comento sobre isso com vocês naquele vídeo, mas então, ao longo do ano, eu me peguei em diversos momentos me lembrando deste livro. Então ele segue sendo para mim um livro bastante marcante. Em A Estrada você vai acompanhar uma história pós-apocalíptica, então você tem um pai e um filho fazendo uma travessia e esta é a camada superficial da história. Mesmo lendo apenas a partir da camada superficial, você vai ter uma baita experiência de leitura, mas existe um subtexto que eu só peguei nesta releitura. O que você tem ali é algo que vai te lembrar bastante uma releitura da Paixão de Cristo. Então aquele menino carrega a luz e precisa ser protegido, porque ele tem algo a fazer ali no final de sua jornada. Uma coisa impressionante que ele faz também nos diálogos deste livro, e fica a dica aí para quem vai ler pela primeira vez, é o seguinte: os diálogos não têm marcas, então você não sabe exatamente quem é que está falando. Como geralmente são diálogos entre duas pessoas, você vai seguindo ali as linhas, né? Vai seguindo ali o raciocínio e você vai entendendo. Não, beleza, é o pai falando com o filho aqui. Só que em alguns momentos entra uma terceira voz. Em alguns momentos os papéis do pai e do filho vão ser trocados. Isso acontece no meio dos diálogos. Então, em alguns momentos, o que você acompanha naquele livro é um diálogo entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Só lendo mesmo, gente. Talvez vocês só peguem isso numa releitura, como foi o meu caso também, mas o negócio é impressionante. Sem contar que nesta leitura, talvez você tenha também aquela experiência David Copperfield de não querer parar de ler até que aquela criança esteja bem. E talvez isso não aconteça. É um livro curto, vale muito a pena a leitura, fica a dica aí pra vocês. Depois eu reli o Reparação, do Ian McEwan, outro dos meus livros favoritaços da vida. Gente, este é outro livro bem impressionante. Tem um filme sobre este livro que ficou bastante famoso na época, aliás, o A Estrada também tem uma versão pro cinema que é bastante boa. Só que este livro aqui tem aquele twistzinho bem no final da história mesmo. Então se você já conhece o filme, talvez você perca um pouco, né, do, sei lá, daquele espanto que o livro causa para quem lê pela primeira vez. Este é mais um daqueles livros que trazem uma criança causadora de problemas terríveis para esta família. Essa é uma história que se passa no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma criança contando uma mentira para a família e a partir desta mentira que ela conta, você tem um efeito bola de neve que ela não controla, mas aqui no livro talvez ela controle os acontecimentos. É um livro muito bem escrito, você vai passar várias raivas aqui com esta menina, que a partir de um dado momento da vida vai tentar fazer isso aqui, ó. Vai tentar reparar todos os danos que ela causou. Será que ela vai conseguir? Não digo nada. Então pra quem gosta de romances bem desenvolvidos, com final surpreendente, ó, fica a dica aqui pra vocês também. Depois eu reli um dos meus livros favoritos da vida sobre mitologia, que é este aqui, ó, o livro de ouro da mitologia do Thomas Bulfinch. Esta é a minha edição antiguinha, da adolescência mesmo. Mas este livro já teve diversas outras edições. Este livro aqui, ó, nesta edição que eu estou mostrando pra vocês, é bem fácil de se encontrar em sebos, viu, pessoal? Mas a edição mais nova deste livro costuma ficar ali por volta de R$20, não é um livro caro. Bem ilustrado também, então, infelizmente as ilustrações desta edição aqui são em preto e branco, mas eu me lembro de uma edição especial deste livro, em capa dura, que trazia essas imagens coloridas. Bem, tudo questão de dar uma chafurdada aí no seu sebo mais próximo, né? Então, aqui neste livro, tá? Neste exemplar que eu tenho em mãos, você vai encontrar um resumão de mitologia, principalmente greco-romana. Ele vai passar por outras mitologias também de forma mais sucinta.
mas ele consegue contar todas aquelas grandes histórias da mitologia grega que a gente conhece em forma de conto mesmo. E uma coisa interessante é que ele vai contar sobre estes mitos a partir da literatura. Então aqui ele vai recorrer a Ovídio, por exemplo, lá em seu Metamorfoses, poesia de poetas românticos também que recorreram a temas da mitologia greco-romana. Então, assim, é um trabalho muito interessante e foi aí meu primeiro contato com uma enciclopédiazinha, digamos assim, de mitologia. Então, apreço enorme por este livro, então o vídeo está aqui no canal. E lá eu mostro para vocês as diferentes edições da mitologia do Bulfinch. Este livro aqui, pessoal, não está na íntegra com relação ao trabalho completo do autor. Aliás, aqui no Brasil, pelo menos, nós não temos nenhuma tradução completa da obra deste autor. Este livro só vai ali até o capítulo sobre Beowulf. Tem alguma coisa de mitologia nórdica aqui também, mas assim, a obra completa vai bem além disso. Então vejam lá o vídeo, eu mostrei para vocês as diversas edições que eu tenho, inclusive a edição completa, original mesmo. Então se vocês tiverem curiosidade, não deixem de ver o vídeo. Mas para quem procura um livro sobre mitologia greco-romana, esta parte tá completinha aqui neste livro, tá? E nas edições mais novas também. Depois eu reli este livro maravilhoso. Gente, que livro maravilhoso! Este aqui é o Hitchcock Truffaut. Aqui nós temos a entrevista que o Truffaut fez com o Hitchcock. Tem aqui algumas fotinhas dos dois juntos no dia da entrevista. Então, Truffaut era um grande fã do Hitchcock. E aqui ele vai contar toda a história dele, de como ele assistiu os primeiros filmes e como os filmes dele, né, incentivaram, de certa forma, o Truffaut a se tornar um cineasta também. Mas a entrevista é sobre os filmes do Hitchcock mesmo. E o que você tem aqui neste livro é a transcrição completa desta conversa maravilhosa entre os dois. E eles vão passar por toda a filmografia do Hitchcock. Desde os filmes do cinema mudo que ele fazia ainda na Inglaterra, até a ida dele para os Estados Unidos, os grandes filmes hollywoodianos que ele fez também, repleto de fotografias. A conversa é um barato, o Truffaut se coloca como um grande fã mesmo também, em diversos momentos aqui ao longo dessa entrevista. É um fã conversando com o seu grande mestre, assim, seu grande ídolo. E este livro é maravilhoso, gente. Vejam lá o vídeo, principalmente para você que gosta dos filmes do Hitchcock, ó. Este livro é um prato cheio e eu explico naquele vídeo também o porquê deste meu pôster do Vértigo aqui atrás, tá? No Brasil este filme tem o título de Um Corpo que Cai, na verdade. Depois eu reli este reconto maravilhoso da lenda do Rei Arthur, escrito pelo T.H. White. Esta minha coleção aqui é uma raridade, né? Eu tenho todos os 5 volumes. São edições ali do comecinho dos anos 2000. Um pessoal aí que ficou bastante interessado procurou bastante estes livros aqui em sebos e realmente é bem complicadinho de encontrar todos os volumes. E aí a gente só pode especular o motivo, né? O 5º e último volume desta série é um tanto quanto problemático, digamos assim, para o nosso estado de coisas. Se é que você me entende. Veja lá o vídeo, lá eu explico direitinho aqui pra vocês o que é que cada um destes volumes contém, mas talvez o grande diferencial aqui do T.H. White ao recontar a história do Rei Arthur seja o fato de que ele vai contar a história deste grande mito como se fosse ali realmente uma biografia dele. Então a gente acompanha seu desenvolvimento desde a infância. Então este primeiro livro aqui é um livro bem infanto-juvenil mesmo. Porém, ele já traz ali alguns temas que só um olhar adulto realmente vai compreender. Mas nesta coleção aqui, ó, conforme você vai avançando nos volumes, a história vai engrossando o caldo. Até chegarmos aqui à velhice do Rei Arthur no finalzinho do volume 4 e o desfecho de sua história aqui no 5º e último volume. Isto aqui é maravilhoso. Estou mexendo nestes livros aqui e já tá me dando vontade de ler de novo. Para quem já tem o costume de ler em inglês, gente, estes livros aqui estão disponíveis aí para o Kindle. Não é tão difícil assim conseguir um exemplar da edição original. Mas a esperança é a última que morre, né? A gente segue aguardando aí por uma republicação aqui no Brasil. Maravilhoso, gente. E vocês viram, né, que pela forma como a história é contada aqui, a começar pela infância do Rei Arthur e o caldo engrossando ali até a gente chegar ao 5º e último volume, vocês viram que esta é uma fórmula que foi utilizada também pela J.K. Rowling lá no Harry Potter, né? Então, estes livros aqui, além de tudo, né, além de ser um dos recontos aí do ciclo arturiano mais importantes, serviu de inspiração também, pelo menos para o formato da saga de aventura mais bem sucedida aí dos últimos tempos. Coleçãozinha rara, maravilhosa, vamos torcer aí para termos uma reedição em breve. Agora, para o próximo livro da pilha, eu fiz um vlog de leitura, comentei conto a conto, de forma bem detalhada, né? A minutagem daquele vídeo está certinha para vocês. Então, assim que você tiver vontade de começar a leitura de ficções do Borges,
lembre-se de que nós temos este vídeo completão aqui no canal. Eu já tinha feito um vídeo uns 2 ou 3 anos atrás sobre As Ruínas Circulares, que é o meu conto favorito aqui desta coletânea de contos do Borges. É um vídeo de conto do mês do horror, ou seja, eu conto tudo, tá? A história completa lá pra vocês. Então deixa pra ver aquele vídeo apenas depois de você terminar aqui a leitura das Ruínas Circulares, porque tem um final surpreendente também. E se você se animar pra ler o livro completo, use o vlog de leitura, certo? Gente, Ficções do Borges é uma das coletâneas de contos mais impressionantes que você vai ler na vida. E este é mais um daqueles livros que eu sugiro fortemente que você leia na ordem certinha proposta pelo autor, tá? Vai fazer diferença aí na compreensão total do livro, ó. Livraço, pessoal. Tem vários livros de contos aqui nesta pilha. O próximo é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Quando eu estava relendo este livro aqui no ano passado, eu peguei uma gripe terrível. Então no vídeo mesmo eu estou meio que me recuperando, a voz ainda não tá aquela... Bom, minha voz mesmo, em geral, já não é aquelas coisas, né? Mas ao ver este vídeo aqui, relevem, por favor, eu estava realmente me recuperando de uma gripona terrível. E naquele vídeo eu também comentei, né, conto a conto, de forma mais, como é que vamos dizer, sucinta, né? Eu não me demorei tanto em cada um dos contos como eu fiz lá no vlog do Borges, mas mesmo assim fiz alguns comentários aqui pra gente conversar conto a conto aqui a respeito destas histórias. E este aqui é mais um livro impressionante, pessoal. Lígia Fagundes Telles é uma das minhas autoras favoritas, ao lado de Hilda Hilst. As duas eram amigas e mais pro final daquele vídeo eu também conto uma história maravilhosa das duas. Só de lembrar já me pego rindo. Bom, aqui a gente encontra os primeiros contos da Lígia que ela mesma considerava seu cânone, né? Então, antes da publicação deste livro, nós tínhamos algumas coletâneas de contos, né, da juvenília dela, digamos assim. E o que ela fez aqui, na verdade, foi escolher apenas aqueles contos que ela mesma sentia que ainda valiam a pena e compilou aqui. Esses livros mais antigos de conto dela, gente, estão aí em estado de raridade. Você vai precisar desembolsar aí alguns milhares de reais para conseguir essas edições antigas. Ou você pode ir direto aqui para esta coletânea, preparada pela própria autora, organizada por ela também. Então aqui também vale muito a pena você fazer a leitura de forma corrida, conforme a ordem proposta pela autora. E aqui você tem alguns dos grandes contos dela, como por exemplo... o próprio Antes do Baile Verde, que dá título aqui a esta coletânea, foi um conto bastante premiado também. Tem o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um baita de um conto de mês do horror também. Também tem vídeo separado aqui no canal. E o Natal na Barca. Esses 3 contos eu estou destacando porque é meio, sei lá, impossível que você não tenha lido nenhum desses contos na escola. Principalmente o Venha Ver o Pôr do Sol, porque, né, como eu já disse pra vocês, é uma das... sei lá, estratégias, né, de instigar o interesse dos jovens leitores, né, informação, por meio desses contos de horror, mistério e morte. Isso aqui é um baita de um conto, gente. Tem um quê de Poe aqui também, mas a gente conversa sobre tudo isso naquele vídeo. Isso sem contar, pessoal, que é sempre bom a gente fazer esse exercício de reler, né, mais pra frente na vida, aquelas leituras obrigatórias da escola. A leitura que a gente faz por conta de livros que, sei lá, a gente leu preocupado com uma prova ou com um trabalho para entregar no dia seguinte, costuma ser bem mais proveitosa. Então, mesmo para você aí que já leu este livro completo, na adolescência, recomendo a releitura. Em idade madura também, digamos, vocês vão ver como isso aqui é maravilhoso, pessoal. Vejam lá o vídeo também. É um dos vídeos que eu fiz no ano passado, dos quais eu mais gostei. Mesmo estando ali à base de chá de gengibre, isso aqui foi uma baita releitura. Outra releitura que eu fiz também, mas dessa vez, salvo engano, para um Você Escolhe do ano passado, foi o Capote e Outras Histórias aqui do Gogol. Gente, esse livro é maravilhoso. Tem um conto aqui que eu achei demais, né? Maluco demais até pra mim, que é o Noite de Natal. Mas pelos comentários do vídeo, deu pra ver que muita gente também adora este conto. Gente, Gogol. Gogol é maravilhoso. Aqui no canal nós já temos um vídeo para um romance inacabado dele chamado Almas Mortas, que, sério, é maravilhoso mesmo. Então, o Gogol tinha aquela coisa de pegar alguns temas inusitados e contar de um jeito que, pelo amor de Deus, gente, eu acho isso aqui engraçadíssimo, mas também é aquilo, né? Vocês já estão acostumados com o meu tipo de humor aqui no canal, né? Tem coisas que só eu acho graça. E tá tudo bem. Mas então, aqui nesta coletânea você vai encontrar o Capote, que vai te dar um misto de emoções aí durante a leitura, né? Você vai ficar com muita pena do Akaki, né? Acho que era esse o nome dele. Bom, ele finalmente conseguiu comprar um casaco novinho em folha e... não digo nada, veja lá o vídeo, leia também. Gente, são só 5 contos. Um melhor que o outro e o Noite de Natal, do qual eu não gostei, mas vocês gostaram, então tá bom. E nós temos aqui também o Nariz, que é outra história icônica aí do Gogol. E eu conto pra vocês a interpretação meio freudiana que eu fiz aqui deste conto. Veja lá pra ver se você concorda comigo ou não, mas tudo bem.
a gente segue amigos. E tem aqui também a última história. É uma história de bruxa russa. Só lembrando que é a Baba Yaga, vocês lembram lá do Fábulas? Gente, que bruxa medonha. Bom, então, bruxas russas, você sabe, né? Esse VI aqui é maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecer esse conto, que tem um negocinho engraçado ali no meio também. É tudo muito inusitado aqui, ó, no mundinho de Gogol. E maravilhoso, gente, sério. Vejam lá o vídeo e façam essa leitura aqui também, vocês vão se divertir. Depois eu reli, na verdade, 2 vezes, tá? Outro livraço maravilhoso chamado Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então, eu fiz primeiro uma releitura pra fazer o vídeo aqui pro canal e na sequência, cerca de, sei lá, 2 meses depois, eu fiz a releitura de novo com o pessoal do Reading Club. Gente, não reclamo quando isso acontece, acho maravilhoso. Mesmo porque no Reading Club, que é uma das recompensas pro pessoal aqui que apoia o canal, então caso você tenha interesse em participar desse nosso clubinho de leitura de originais, em língua inglesa, tá? Dê uma olhadinha aqui no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas então, mais pro finalzinho do ano mesmo, nós fizemos a releitura de Mrs. Dalloway no Reading Club. E aí é aquilo, né? Quando você consegue fazer uma leitura mais espaçada, mais atenta, você sempre acaba tirando muito mais dos livros. E este é um livro maravilhoso. Eles passam em apenas um dia, na verdade em algumas horas de um dia, né? É meio que a resposta da Virginia Woolf pro Ulisses do James Joyce. E é bem impressionante a quantidade de assuntos nos quais ela toca ao longo dessas horas deste mesmo dia. É um livro pesado, né? Um dos personagens principais é um rapaz que voltou da guerra e que não está nada bem. Então, assim, você não tem apenas a história da Clarissa, que é aquela mulher que foi comprar flores no comecinho do livro. Você tem histórias de outros personagens também se desenvolvendo ao longo dessas horas. E eu, pelo menos, acho impressionante a forma como a Virginia conduz essa narrativa. Gente, livro maravilhoso, vejam lá o vídeo. E por último, mas não menos importante, o livro que eu reli agora no começo do ano, também fiz vlog de leitura aqui pro canal, é a coletânea de contos do Gabriel Garcia Marques, Olhos de Cão Azul. Gente, não tem jeito, eu acho este livro aqui simplesmente maravilhoso. Este conto que dá título ao livro também é meu conto favorito dele. Esta é outra leitura que eu recomendo fortemente que vocês façam de forma corrida, aqui seguindo a ordem proposta pelo autor. Então, pessoal, esses aqui foram os primeiros contos escritos pelo Gabriel Garcia Marques. Mas esta coletânea só saiu em 1974. Então ele compilou todos aqueles primeiros contos que ele havia publicados em jornais, revistas, neste voluminho aqui. Curiosamente, todos estes contos trazem o mesmo tema, que é a morte, em diversas facetas diferentes. Eu fico imaginando que deve ter sido uma surpresa até mesmo para o próprio autor, né? Quando ele coletou todos esses contos e percebeu, ué, mas tudo sobre morte, gente, como assim? E de certa forma, a morte também está presente, né? E é bem importante em diversos de seus romances, outros contos que estão em outras coletâneas também. Então, assim, temos aqui um tema bem importante para este autor, reunido aqui nestes primeiros contos dele, que eu acho maravilhosos. O Gabriel Garcia Marques é um dos meus autores favoritos. Sigo separando autor de obra, não é mesmo? Mas eu explico tudo isso lá no vídeo sobre este livro também. E aquele vídeo também serve de guia, né? Conforme você vai seguindo aqui a leitura conto a conto, você pode fazer pausas na leitura, assistir o trecho do vídeo correspondente àquele conto, depois você volta. E assim a gente continua o diálogo nos comentários daquele vídeo. E é isso então, pessoal. Temos aqui a minha pilha de 10 releituras dos meus livros favoritos da vida. Releituras bem-sucedidas, eu diria, né? Todos esses livros continuam na minha listinha pessoal aqui de melhores leituras da vida. E me digam aí nos comentários se algum destes meus livros favoritos da vida coincide aí com a sua listinha também. São realmente livros excelentes, pessoal. E a listinha ficou bem variada, né? Vocês viram. Temos aí alguns livros de contos, alguns romances, ó, uma saga de fantasia maravilhosa. Temos cinema, mitologia. Não é por nada não, mas eu tenho bom gosto, tá? Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!